Bom, essa última canção que a gente cantou é muito linda, né? Fala ao único que é digno de receber toda a honra e a glória. E é sobre esse que é o único digno que eu vou falar essa noite para vocês. A gente vai entender um pouquinho por que ele é o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder para todos sempre. E a palavra que eu quero ministrar essa noite, ela está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 6. Mas antes, eu quero dar uma breve introdução para vocês. O livro de João, ele tem um propósito de mostrar que Jesus é Deus. E então, João, ele usa vários sinais, vários acontecimentos para mostrar que Jesus é Deus e é o único que merece ser adorado nos nossos corações. Então, se a gente vê, né, o propósito era falar que Jesus era Deus, lá no início de João, eu vou ler, vocês precisam ir lá. Em João 1, fala assim: no princípio, aquele que era a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e nele estava a vida, e esta a luz dos homens. Então a gente vê que desde o princípio Jesus já estava com Deus e ele era Deus. E daí a gente vê lá no finalzinho do livro de João, eu vou ler também para vocês. Diz assim: e Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida eterna. Então Jesus é Deus. E ao longo do livro de João, vários sinais são demonstrados para provar e autenticar que Jesus era o Deus encarnado em forma humana, que veio ao nosso meio para nos resgatar. Então, e tudo que foi escrito, né, João diz no livro de João, é para que nós creiamos que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e que ao crer a gente tenha a vida eterna. E hoje, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre um Eu Sou de Jesus. Nós cantamos uma canção atrás que a nossa esperança está no grande Eu Sou. E no Evangelho de João aparece 7 vezes Jesus se autodeclarando Eu Sou. Quando ele faz essa analogia do Eu Sou, ele significa que ele é Deus, né? Então o Evangelho de João nos ensina que Jesus é Deus, que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Ele, né, é o Filho de Deus que sempre existiu e que veio a nós para nos trazer a salvação, para nos resgatar e para nos dar a esperança, né, da vida eterna. Então Jesus, como eu acabei de falar, ele usa essas 7 expressões do Eu Sou. Hoje eu vou falar quando Jesus diz Eu sou o pão da vida. Mas também em João ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Mas hoje nós vamos falar sobre Jesus sendo o pão da vida. E para ele falar todas essas coisas, somente Deus, nenhum ser humano poderia falar que eu sou isso. Somente Deus poderia falar que ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, ele é a videira verdadeira, somente ele. E a gente tem que pensar um pouquinho, né? Quando lá no Êxodo, Moisés, no Êxodo, né, na sarça ardente, quando Moisés pergunta para Deus, quando ele pede para que ele isse, né, até o faraó para libertar o povo, o que ele deveria falar caso o faraó perguntasse para ele, né, em nome de quem você está vindo? E o próprio Deus fala assim para ele, né, diga, eu sou. O Eu Sou te enviou aqui. Então Deus é. Ele não tem algo que o defina. Ele diz, diga, eu sou. Então, ele é o que ele é. E ele é o que nós precisamos.
o eu sou que nós precisamos. Então aqui, ao Jesus falar, ele usa essa expressão, pegando lá do Êxodo, para dizer que ele era Deus, que estava encarnado em forma humana no nosso meio. Então ele usa essa expressão para se autoproclamar Deus, que veio até nós e que nada, ninguém, nenhum homem poderia fazer o que ele fez por nós, somente ele, e ele fez. Daí, de fato, nós vamos entrar no texto base dessa noite, que é João 6, do 25 ao 40. Os irmãos acharam? Eu passo a ler então. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer do pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Que palavra linda, cheia de significado para nossas vidas. Então aqui nessa passagem, Jesus se declara o pão da vida, o que nós precisamos para viver não apenas a vida aqui na terra, mas a vida eterna também. E para que a gente possa entender melhor, a gente tem que ver um pouquinho do contexto que Jesus disse isso. Se a gente olha no início do capítulo 6, Jesus primeiro faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Deixa eu ver aqui. Então, ele realiza esse milagre extraordinário. Ele multiplica os pães e os peixes para cerca de 5.000 homens, isso sem contar o número de crianças e mulheres que estavam lá. Então, ele realiza um milagre com uma grande multidão. E esse é o primeiro sinal que Jesus fez para também demonstrar que ele era Deus. A reação do povo, vocês imaginam, os que estavam lá e presenciaram a multiplicação dos pães, ela foi imediata. Eles realmente pensaram que eles tinham uma tradição, que na época que Moisés orou a Deus e clamou pelo pão, Deus mandou. E eles criam que quando houvesse isso novamente, seria um sinal do Messias que ia estar vindo. E Jesus deu o pão para eles, multiplicou os pães. Então eles viram isso e pensaram: é um sinal que o nosso rei chegou. E realmente era um sinal que o rei tinha chegado. Mas eles pensaram que era aquele rei que ia trazer o bem-estar econômico, o bem-estar civilizacional ali para eles, que ia organizar as coisas. Mas eles estavam um pouquinho enganados. E Jesus, sabendo disso, que eles queriam proclamá-lo rei do lugar que eles estavam, ele se afasta deles, e nisso acontece o segundo milagre. Jesus, após a multiplicação dos pães, e ele sentiu que esse povo está querendo me proclamar rei, e eu não vim para ser o rei
com um cargo, né, que vai mudar em si só aquela situação, mas eu vim para ser o rei de todos. Então, ele, ao saber disso, né, ele pede para os seus discípulos pegarem o barco que estava lá na beira, né, de onde que eles estavam, e passar para o outro lado do mar da Galileia e irem. E daí, quando os discípulos estavam indo, que acontece o segundo sinal, que Jesus, no meio da noite, vai até eles andando sobre as águas. Então, aí acontece esse segundo sinal, que também demonstra, né, que somente Deus poderia fazer isso. Deus tinha o controle sobre o alimento, o físico, e Deus também tinha o controle sobre a natureza. Imagina, quem poderia andar sobre as águas? Somente Deus, realmente. Então, daí nisso, né, os discípulos, os seguidores, as pessoas que estavam lá, eles perceberam que Jesus não estava lá. Eu creio que provavelmente já teria amanhecido o dia. Eles procuraram Jesus, não o encontraram lá. Daí o que eles fizeram? Pegaram, né, também os barcos e foram rumo a Cafarnaum, que era para onde Jesus tinha ido, para escapar, né, entre aspas, dele, porque ele não queria ser o rei terreno deles, mas queria ser o rei eterno. E então eles vão atrás de Jesus. E daí eles os encontram. E nós entramos agora no texto, que diz assim, né, que eu acabei de ler. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, eles foram atrás de Jesus e perguntou: Mestre, quando tu chegaste aqui? Parece que eles estavam muito interessados, né? Você vê em Jesus perguntando: quando tu chegaste aqui? Quanto tempo? Mas Jesus, logo de cara, responde para eles, né? A verdade é que vocês estão me procurando não pelo que eles haviam visto, mas por ter comido o pão físico e ficado satisfeito. E esse não era o propósito de Deus para eles. Então, Jesus aí, logo, né, ele entende, sendo Deus, a intenção do coração daquelas pessoas que estavam correndo atrás dele, não por quem ele era, mas pelo que ele podia dar a elas. E Jesus, realmente, aí ele começa um grande ensino sobre isso. E daí eu pergunto para vocês também: será que muitas vezes, assim como aquele povo que procura Jesus pelo que ele pode oferecer e não pelo que ele é, você e eu também não agimos assim hoje? Qual que é a motivação do seu coração ao buscar Jesus? Será que você tem buscado a Ele pelo que Ele pode te dar ou por quem Ele é? Nós devemos buscar a Deus por quem Ele é, entende? E muitas vezes a gente acaba sendo igual aqueles seguidores que buscam Jesus pelo material, pelos bens, pelas bênçãos, pelo que Ele pode nos dar, e não pelo espiritual. Porque a gente observa que quem busca Deus pelo material não vai por muito tempo, porque a maioria desses seguidores, eles abandonam Jesus. Somente permanecem aqueles que buscam o espiritual. Somente os verdadeiros discípulos de Jesus permanecem. Então, inicie aí a sondagem do seu coração. Por que você vem buscando a Deus? Será que a motivação muitas vezes está errada de nós buscarmos a Deus? Deus é o Deus da bênção. Deus é o Deus que transforma vidas, muda histórias e constrói planos e sonhos maravilhosos para nós. Mas esse não é o motivo base para que nós venhamos a buscá-lo. Essas bênçãos são consequências de buscar a Deus pelo que Ele é. Entendem? Então, isso que aconteceu naquela época e o que acontece hoje é o que? É a inversão de valores. A gente está invertendo as ordens. Não que você não pode querer as bênçãos de Deus, vivê-las, mas você não pode inverter. Você buscar Ele primeiro pela bênção e não pelo que Ele é. Todas as pessoas, elas sentem necessidades espirituais, mas muitas vezes creem que as materiais são mais importantes. E nós sabemos que elas não são mais importantes, porque você pode ter tudo, se você não tiver Cristo, você está eternamente perdido. Ou creem, né, que primeiro suprindo as necessidades materiais, automaticamente as espirituais também vão ficar ok. E a gente sabe que não é assim. Quantas pessoas têm tudo o que nós sonhamos,
e não estão bem espiritualmente. Estão deprimidas, estão com crise de ansiedade, síndromes e mais problemas. Não é assim. Você conquistar as coisas não vai resolver o seu lado espiritual, mas muitas pessoas fazem isso. Elas pensam, primeiro eu corro atrás dos meus sonhos, o que eu quero, depois eu dou um jeito. E não é assim. Na verdade é o contrário. Primeiro você coloca o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão vir naturalmente, porque a bênção vai perseguir aqueles que de fato obedecem à palavra de Deus. Mas está aí a inversão de valores. As pessoas fazem o contrário e por isso que se frustram, se decepcionam com o Evangelho, porque estão buscando de forma errada. E você vê que isso não é de agora. Desde a época de Jesus, as pessoas já buscavam Ele pelo que eles podiam se beneficiar, e não pelo que Ele é. E quando você busca Jesus pelo que Ele é, isso transforma a sua maneira de viver e de servir a Cristo. E o reino que Jesus conquistou para nós, ele é um reino espiritual. Assim como eles queriam que fosse um reino material, e não era, é o reino espiritual. Como nós sempre falamos, inclusive até o Arnaldo falou, se você quer riqueza, bens materiais, trabalhe, estude, aprenda a administrar a sua vida financeira, que com certeza vai dar certo. O propósito central de Jesus e do reino de Deus é espiritual. Nós temos que entender isso. Quando nós entendemos isso, uma chave é virada na nossa mente. A gente começa a viver o plano de Deus na nossa vida. A promessa é que quem vem a Jesus jamais vai ter fome. E que quem crê nele jamais vai ter sede. E essa é a promessa. Você vir a Ele, você não vai mais ter fome. Não é fome material, é fome espiritual. Ele vai saciar a tua fome espiritual. Por quê? Porque Ele é o nosso pão da vida. Ele é o nosso pão da vida. E glória a Deus por isso. Nós temos que dar glória a Deus, porque nós temos o pão da vida à nossa disposição todos os dias. Esse é o Deus que nós tanto falamos aqui nessa igreja. Esse é o Deus que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós anunciamos domingo após domingo. E é esse Deus, o Deus que tem um plano espiritual para a sua vida, é o que vai te transformar. E não o Deus que você cria na tua cabeça, que não está pautado na Bíblia, mas está pautado no que você pensa ou acha. Esse Deus não vai fazer nada por você, porque é um Deus de mentirinha. É um Deus que você criou conforme suas próprias vontades. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já fez tudo o que é necessário para nos remir, para nos salvar e para nos libertar. Ele é o nosso pão da vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador, o motivo que nós vimos todos os dias os cultos, o motivo que nós buscamos a presença dele. Aqueles homens, eles estavam buscando a Deus por coisas pequenas. Você pensa só pelo pão. Eles estavam buscando a Deus pelo pão, que ia satisfazer a fome deles. Não que você não tem que buscar Jesus para te abençoar e dar o pão, sim, mas você não pode buscar só por isso. Por mais inacreditável que pareça a gente ler esse texto, eles estavam diante do Filho de Deus, do Criador do Universo, do Deus Todo-Poderoso, e eles estavam preocupados com o material, o que Jesus podia fazer por eles, materialmente falando. Eles realmente não tinham entendido, e muitas vezes nós também ainda não entendemos. Jesus havia feito um sinal um dia atrás. Eles presenciaram aquilo, e mesmo assim foram de novo diante de Deus e não... O pessoal traz o pão. Então eles queriam o quê? Entre aspas, um padeiro. Queria alguém que servisse a ele. E nós? Será que você não quer um dono do banco? Será que você não quer um marido rico? Será que você não quer ganhar na loteria? A gente às vezes quer muito pouco. Eu estava pensando, quando eu vi um exemplo para ilustrar essa palavra e de troca. Não sei se vocês já assistiram no Silvio Santos, tinha um programa que ia sempre amigos ou casal, daí uma pessoa entrava dentro do foguete e eles fechavam. E daí tinha muitos prêmios. E o interlocutor falava assim: você quer isso aqui? A pessoa que estava lá dentro não ouvia. O que estava lá fora ficava torcendo, vamos dizer, se eu e minha irmã. Ela estava lá dentro e eu estava aqui, torcendo. Daí o Silvio Santos falava:
você quer esse celular? Essa pessoa não sabia que era um celular, só podia falar sim ou não. Sim! E todo mundo, que legal! E o celular. E depois, logo em seguida, ia a brincadeira, ele falava, você quer essa botina velha? E a pessoa lá dentro sem ouvir nada. Sim! E eu, não! Mas já tinha escolhido. Sim! E você vê? E daí o que acabava acontecendo? Muitas vezes eles trocavam coisas valiosas por coisas pequenas. Você imagina um computador por uma botina velha. Qual serventia tem uma botina velha? Nenhuma. E mesma coisa a gente vê, também acontece hoje. As pessoas têm o reino de Deus, têm acesso à presença dele, à vida eterna, mas elas trocam por qualquer coisa. Gente, por mais bens materiais que a gente tem, por mais bênçãos que a gente tem, elas vão ficar aqui nessa terra. E qual o significado? Entendem? E muitas vezes a gente troca, mesmo sem perceber, as bênçãos, coisas maravilhosas que Deus tem para nós, em estar nele por quem ele é. E então isso ilustra um pouquinho, né? Assim como aquele povo, e hoje nós também. E será que você não tem feito essa troca também na sua vida? Será que você está trocando algo valioso por algo que não tem valor nenhum, que é perecível, que a traça e a ferrugem corrói e que vai ficar aqui? Sonde o seu coração. Deus, Ele não é o nosso escravo para dar o que a gente quer, mas Ele é o nosso Senhor. É nós que devemos servi-lo, é nós que devemos obedecê-lo realmente. Ele não está na terra para dar, não veio a nós para dar o que a gente quer, para satisfazer os nossos caprichos. Não, Ele veio para nos salvar e para que nós realmente possamos servi-lo e obedecê-lo. Por quê? Porque Ele é o nosso Rei, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós temos que servi-lo realmente usando a nossa vida como um sacrifício de gratidão pelo que Ele já fez por nós em Jesus Cristo. E se a gente observa, os tempos mudam, mas o ser humano, ele continua agindo da mesma forma tola como aquele povo agiu lá. Tinham o Deus na frente deles e queriam só o pão. E muitas vezes a gente também está agindo dessa forma tola, porque às vezes nós estamos cegos por nossas próprias vontades e limitados, trocando o tudo pelo nada, trocando o eterno pelo passageiro, trocando a vida pela morte, trocando a libertação pela condenação eterna. E muitas vezes, e muitas pessoas têm trocado isso. E você? Você também quer trocar o tudo pelo nada? O eterno pelo passageiro? Será que as suas ações no final não vão te levar a acabar trocando? E errando o alvo? A vida espiritual, a vida eterna, ela é muito mais importante do que a vida física. Não, novamente, você não tem que correr, buscar realizar seus sonhos em Deus, mas a vida espiritual, ela é sim mais importante para nós. E eles não perceberam isso. E muita gente também não percebe que a vida espiritual é o mais importante. E você, já percebeu que a sua vida espiritual que é o mais importante? O versículo antes, Por que eu falo isso, meus irmãos? Que a vida espiritual é mais importante. Porque eu dei uma pesquisada, qual que é a expectativa de vida dos brasileiros? 76 anos. Gente, 76 anos é muito pouco. A média de vida dos brasileiros é 76 anos. Então, será que vale a pena você ficar, vamos dizer, a média, se preocupando só com a vida física e material? O que é 76 anos comparado com a eternidade? Por isso que eu falo que a vida espiritual é importante, é mais importante. Porque 76 anos vai passar. A Bíblia diz que nós somos como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Muitas vezes o mundo e o diabo quer colocar na nossa cabeça: o que é isso? Você não vai morrer não. Mas gente, passa. Analisa. Há um tempo atrás, você talvez era uma criança,
depois você era um adolescente, depois você era um adulto, né? E hoje está adulto, outros já são mais de idade. Então o tempo está passando e o diabo trabalha para que você não valorize a sua vida espiritual, para que você não busque realmente cultivar a vida espiritual diariamente. No versículo 28, eu vou ler para vocês, diz assim: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles queriam multiplicar pão e não obedecer Jesus e segui-lo. O que perguntaram para Jesus? O que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Como eles não tinham entendido, eles ainda estavam naquela: nós temos que aprender como vamos multiplicar pão. E perguntaram: Jesus, como nós podemos fazer as obras que Deus requer? Então, eles não estavam preocupados em obedecer, eles não estavam preocupados com a visão espiritual que Jesus estava tentando passar para eles. E muitos hoje também são assim. Eles querem saber o que precisa fazer. Nada. Você não precisa fazer nada, a não ser vir a Jesus e crer nele. E esse povo está tentando fazer isso. E muitos agem assim hoje também. Eles querem a bênção, mas não querem servir o Senhor da bênção. E isso não vai dar certo. No versículo 29 diz assim: daí Jesus responde a pergunta deles. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. E apenas crer naquele que Ele enviou. E hoje há muitas pessoas ao nosso redor, ou talvez até nós mesmos, que não conhecem Jesus, conhecem só do que ouviu falar, mas não conhecem Jesus, como o Gustavo falou, de estudar, de buscar, de ter experiências, de ser guiado por Ele. Então, eles de certa forma não conseguem cumprir a obra de Deus, que é crer naquele que Ele enviou. E nós sabemos que, de certa forma, todo ser humano ele tem uma fome, um anseio por algo, e é somente Jesus que vai poder saciar essa fome que tem dentro de nós. Muitos buscam saciar essa fome em muitas coisas, mas não conseguem. A vida, realmente, nós temos uma fome, nós ansiamos por coisas maiores, e as pessoas buscam nos vícios, nas bebidas, na prostituição, na depravação, em tantas outras coisas, suprir essa fome, matar essa fome. E elas até momentaneamente conseguem, mas no outro dia estão vazias, estão com fome de novo, porque é algo que não mata a fome. Por quê? Porque só Jesus nos sacia verdadeiramente, porque Ele diz que aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E muitas vezes a gente está desse jeito, buscando matar nossa fome em coisas que não vai matar. E de certa forma nós sabemos que o mundo ele está faminto de sentido, de uma vida com sentido, uma vida com propósito. O mundo ele está desnutrido, o mundo está sedento. As pessoas que não conhecem Jesus estão assim, elas buscam sentido em coisas que não têm sentido, mas o diabo cega elas que têm. E assim elas vão perdendo os dias dela em coisas que no final não vai dar em nada. Então as pessoas realmente elas têm buscado, o perdão da palavra até mesmo no lixo, em coisas sem sentido, em vãs filosofias, em oráculos, em seitas, em mentiras, em ilusões, em teorias da conspiração, em ídolos, em tantas outras loucuras e enganações que Satanás tem levantado. E elas acreditam, elas buscam sentido nessas coisas que são lixo, que não tem significado nenhum. Por quê? Porque elas querem matar a fome delas, e elas procuram de tudo e não conseguem, mas não vem na fonte da água viva que vai matar a fome, que vai renovar o espírito. E quantos amigos nossos, quantas pessoas estão nisso, buscando em mentiras, ilusões, em coisas sem sentido, saciar a fome e não consegue. E tem o pão da vida ali disponível. Jesus está disponível para todos nós,
mas preferem comer o pão amassado pelo diabo, que é essas coisas. Entendeu? Elas têm o pão da vida, mas está comendo o pão que o diabo está amassando, buscando essas coisas. E aí não encontra sentido. Depressão, ansiedade e tudo que você possa imaginar, porque essas coisas não vão levar a lugar nenhum. E no final vai destruir a vida delas e vai as levar para um inferno eterno. E quanta gente está perdendo. E muitas vezes, se você não colocar as prioridades, isso pode acontecer até mesmo com você. Porque quantas pessoas que já vieram a Cristo se afastaram e hoje estão buscando matar a fome dela nessas coisas? Quantos que nós conhecemos? Tenho certeza que cada um aqui conhece pelo menos uma pessoa. E Jesus está lá dizendo: quem vem a mim nunca terá fome, quem vem a mim nunca terá sede. E elas não ouvem, preferem ficar persistindo no erro. Isso é real. Que Jesus é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele, só Ele, único e exclusivamente Ele, tem poder de matar a nossa fome verdadeiramente, de nos saciar por completo. Lá no versículo 30 ao 33 diz assim: então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu-lhes o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles estavam buscando o pão que só ia matar a fome física, mas o verdadeiro pão da vida é Jesus. E você observa aqui, eles dizem assim, né? No versículo 30: então perguntaram: qual sinal milagroso você vai dar a Jesus para que nós creiamos em ti? Gente, como assim qual sinal? Essas pessoas que perguntaram isso eram as mesmas que tinham presenciado um dia atrás Jesus multiplicar os pães. E elas perguntam: qual sinal milagroso você vai dar? Então você vê o que? A incredulidade dessas pessoas. Elas tinham há um dia atrás presenciado Jesus multiplicar os pães. Elas atravessaram o mar da Galileia, foram para Cafarnaum e perguntaram para Jesus: qual sinal o Senhor vai nos dar? Aí a gente vê o que? A incredulidade. Jesus havia feito um sinal grandioso. Gente, de 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Que ser humano podia fazer isso? É impossível. E mesmo assim eles estavam duvidando. E quantos de nós hoje já ouvimos falar que Jesus é o pão da vida, já presenciamos milagres, transformações, já até mesmo provamos o pão da vida, porque aquelas pessoas já tinham comido o pão que Jesus tinha multiplicado. E mesmo passando por tudo isso, continua morrendo de fome, continua não se saciando em Jesus. Quantas pessoas, será que você não é uma delas? Que já presenciou tantas coisas com Deus, mas está aí morrendo de fome. E Deus tem o pão da vida e você morrendo de fome. No versículo 31, né, ele diz assim: o povo, né, diz para Jesus: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer o pão dos céus. Então, eles falam aqui, né, e usam até a Bíblia. Eles falam para Jesus, né, que Moisés havia dado o pão do céu para eles comerem. E o que Jesus, né, ia dar? E ainda eles dizem, né, porque está escrito: ele lhes deu de comer o pão dos céus. Então, o que Jesus fala ali? Que o maná que foi comido lá atrás era passageiro. Alimentou a fome deles momentaneamente. Sim, alimentou. E eles estavam querendo isso de novo. Mas o pão que Jesus veio trazer era para dar a vida, mas não só a vida por um certo período de tempo, como o maná sustentou o povo para viver, mas é a vida eterna. E não era só para os judeus, mas era para o mundo todo. E por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Ele concede a vida espiritual para todos aqueles que nele creem e que venham até ele. E os judeus, né, eles acreditavam nessa tradição
como eu falei lá no começo, que o Messias devolveria o dom do maná para o povo, ou seja, ia trazer de novo a provisão física de alimentos, né? E eles citavam até mesmo passagens que isso iria acontecer. Porém, né, Jesus mostrou, ao falar que ele era o pão da vida, que essa tradição, embora tendo um fundo de verdade, ela não era a plena verdade, porque o Messias verdadeiro, Jesus, não daria só o maná físico, mas também o alimento para a vida eterna, que era Ele mesmo. E no versículo 33 diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus. E Jesus dá vida ao mundo. Não há esperança para a vida sem a agência do Filho de Deus, que foi enviado por Deus para nos conceder a vida realmente espiritual e a vida eterna. E no 34 diz assim: eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas de novo, eles não tinham entendido o sinal espiritual. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estavam pedindo pão físico. Eles não tinham entendido o que Jesus estava tentando falar. E isso também acontece hoje. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e não conseguem entender, não faz sentido para elas, porque elas estão só focadas na visão material, na visão existencialista, na visão presente e não na visão eterna. E não conseguiram entender. Então eles pedem: Jesus, dai-nos mais desse pão. Sim. Então, daí, em meio a tudo isso, ao eles não terem entendido, Jesus, chega ao clímax, o ponto alto do discurso dele, onde ele diz no versículo 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Ele declara: eu sou o pão da vida. Com essa afirmação, Jesus traz sentido espiritual. Como assim o Senhor é o pão da vida? Daí, eles começaram a perceber que ele não estava se referindo àquele pão que eles tinham comido no dia anterior, mas do pão de Deus realmente. E aí vem o primeiro: eu sou o pão da vida. Jesus mesmo falando. Então Jesus traz o sentido espiritual com essa fala dele. E neste capítulo, se a gente observa, além de Jesus falar que ele é o pão da vida, ele também usa outras palavras para se referir a essa mesma coisa. Ele diz no versículo 32, eu sou o pão do céu. No versículo 33, eu sou o pão de Deus. No versículo 35, eu sou o pão da vida. E no versículo 35, novamente, eu sou o pão vivo. Então, essas expressões, elas apontam para quê? Para a divindade de Jesus. Para a divindade de Jesus, que somente Ele, não tem como alguém ser o pão da vida, se não ser Deus encarnado em forma humana. Então, porque qualquer outra pessoa não consegue isso, só Deus realmente. Então Jesus aproveitou aquele sinal que ele havia feito um dia atrás para realmente trazer sentido para as pessoas e falar que Ele era o pão celeste, Ele era o que eles precisavam para viver a vida verdadeira no Espírito. Ele realmente é que traz a existência espiritual e concede o bem-estar espiritual para nós. E que realmente mata a nossa fome, não só temporariamente, mas eternamente. Então, nós temos que entender o que? Jesus é o que nós precisamos. E Ele promete que vai dar tudo o que nós necessitamos. E não tudo o que nós desejamos. Quando Ele fala ali, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele diz que o que é necessário para você, Ele vai dar. Porque aquele que vem a mim nunca terá fome. Nem fome espiritual e nem fome também de alimento. Porque Jesus concede o que nós precisamos diariamente para nossas vidas. Ele supre as necessidades básicas nossas.
mas também daqueles que o quê? Que o buscam o reino de Deus e a sua justiça. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça, sim, Ele vai conceder tudo que é necessário da sua vida, mas não tudo que você deseja. Ele veio realmente para suprir as nossas necessidades básicas. E com essa palavra ali no 35, né, aquele que tem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, ele frisa o quê? A necessidade da fé, que nós precisamos vir até Jesus, mas além de vir até Ele, nós precisamos também o quê? Crer nele. Então isso envolve a fé, envolve a conversão e envolve a regeneração, que tem que ser feita nas nossas vidas para que nós realmente conseguimos. A fome e a sede, elas são símbolos do quê? De anseios. Anseios humanos. Todos nós temos fome e sede. Nós precisamos do alimento físico e da água para viver. Mas também elas apontam e são símbolos para os anseios espirituais. E todos os seres humanos têm anseios espirituais. E como eu falei, muitas vezes buscam esses anseios no lugar errado. E Jesus está dizendo aqui que é necessário que nós sintamos fome, não só do alimento físico, mas que nós sintamos fome e sede de valores espirituais, do que realmente tem sentido. E que a nossa fome, a nossa sede deve ser por algo eterno, algo que Deus tem preparado para cada um de nós, que é a vida eterna. Esse deve ser a nossa fome, e essa deve ser a nossa sede, e é essa fome e sede que Jesus vai saciar, vai matar por completo. Então, nesse processo, a fé ela é muito importante, porque ela vai atuar como um agente da nossa conversão. E após a conversão e o arrependimento, com a atuação da fé e do poder do Espírito Santo, é que realmente essa regeneração acontece dentro de nós e nós conseguimos viver a realidade do mundo espiritual. No versículo 36, diz assim: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Jesus já tinha falado que Ele era o pão da vida. Eles haviam visto o que Jesus fez, mas eles não creram. E quantas vezes isso acontece também hoje? Não seja um incrédulo como esse povo foi, como tantos hoje são. Não seja uma pessoa incrédula, que não acredita, porque lá em João 20, 29, diz assim: porque me viu, você creu? Felizes são os que não me viram e creram. Então, a gente não precisa ver para crer. Felizes, bem-aventurados, abençoados são aqueles que não precisam ver para crer, mas que apenas no poder da palavra creem em Jesus. E esse povo não creu. Eles viram acontecer e não creram. E muitas vezes a gente também, né? E a gente tem que realmente não precisar ver para crer, mas temos que ser conduzidos pela fé e crer nesse poder transformador de Jesus. No versículo 37 diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então todo aquele que vem a Jesus, que crê nele, jamais vai ser rejeitado. Quem vem a Jesus jamais será. Pode ser que em alguns grupos você não seja bem-vindo. Pode ser que em alguns locais as pessoas se sintam bem com a tua presença, mas quando você vem para Jesus, Ele não vai te rejeitar. Por que eu digo isso? Porque Ele não me rejeitou. Mesmo sendo falho, pecador, Ele me recebeu. E assim como recebeu cada um de vocês que está aqui essa noite, né? Então, Ele realmente nos aceitou. E Ele aceitou pessoas como nós. A Bíblia, né, nos mostra que Jesus aceitou cobradores de impostos, prostitutas, mentirosos, traidores, cegos, deficientes, pessoas com problemas, bêbados, depravados e tantos outros. Não importa quem você importa o que você quer de Jesus. E ao vir a Ele, crer nele, Ele vai satisfazer essa fome espiritual do seu coração. E esse é o nosso Deus, o Deus que recebe você como você está, mas não deixa você permanecer como você estava.
Cada um de nós talvez vimos aqui com problemas, mas Jesus já transformou. Outros ainda estão nesse processo de transformação, porque Ele é o Deus que não abre mão dos seus. Então, Jesus aceita os pecadores, trata, liberta e transforma. E lá em Marcos 2,17 diz assim, que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O reino de Deus é para quem vem a Ele e reconhece que precisa. O reino de Deus não é para pessoas perfeitas, porque senão eu nem estaria aqui. Ninguém estaria aqui. O reino de Deus não é para pessoas perfeitas, mas é para pessoas que reconhecem que precisam dele, que precisam do pão da vida, que têm a fome que só Ele vai matar. Esse é realmente o reino de Deus. Lá no versículo 38 e 39, diz assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas ressuscite no último dia. Deus deseja nos salvar. Essa é a vontade de Deus ao enviar Jesus, para que através dele nós fôssemos salvos. E é por isso que Ele enviou Jesus, para realmente nos resgatar e nos salvar. Mas muitos, eles acabam rejeitando esse alimento, esse pão da vida. Muitos. Nós conhecemos pessoas que rejeitam, que não querem o pão da vida. E nós sabemos que Jesus é o único alimento saudável. E essa vida de verdade só é encontrada nele. E só Ele que mata a nossa fome e a nossa sede para sempre, não só aqui nessa vida. E nós sabemos que Jesus, nada pode nos separar dos planos do que Ele tem feito na nossa vida, né? Nem a própria morte poderá destruir aquele que é nutrido pelo pão da vida. Nada, nem a morte pode destruir uma pessoa que foi saciada pelo pão da vida, que creu e Jesus satisfez o anseio dela. Nada, nem a morte, nada, porque lá em João 5,24 diz assim: eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem vem a Jesus se alimenta do verdadeiro pão da vida, crê nele, pode ter certeza que não será condenado, mas tem a vida eterna, porque se buscou no lugar certo, buscou na fonte da vida verdadeira, no pão que dá a vida. E para os verdadeiros discípulos de Jesus, que se alimentam desse pão da vida, quando chegar o nosso último dia aqui na terra, o que vai acontecer? Só vai encerrar essa existência terrena que nós conhecemos e vai inaugurar uma nova vida, em outras condições, as condições espirituais, onde a gente vai viver para sempre com o autor e consumador da nossa fé. Mas novamente, se você tivesse alimentado do pão da vida, que dá a vida e os ressuscitará no último dia. Então, quem está sendo alimentado, quem é verdadeiro discípulo de Jesus, pode ter certeza que nós, em Jesus, nós temos realmente a verdadeira vida. No versículo 40, diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é que todo aquele que olha para o Filho de Deus, crê nele, se alimenta dele, que é o pão da vida, não morra, mas tenha a vida eterna e ressuscite com Deus. Então, E aí está o segredo. Você vir a Jesus e você crer nele. Esse é o segredo para para receber de Deus a vida eterna. Se nós olharmos alguns versículos adiante, a gente vê que ao ouvir tudo isso, muitos discípulos falaram assim: cara, mas eu não vou conseguir fazer isso. E eles acabaram abandonando Jesus.
Lá no versículo 60, eu vou ler para vocês, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-las? E a gente vê um pouquinho mais para frente, muitos desistem de seguir Jesus ao ouvir essa palavra, que devem buscar saciar sua fome em Jesus. Sim, essa é uma palavra um tanto quanto dura, muitas vezes para a gente. Mas por quê? Porque ela exige uma posição de quem as ouve, de vir e crer em Jesus. E é isso que Jesus quer, que nós venhamos e creamos verdadeiramente nele, que nós nos rendamos completamente a ele e falamos: Pai, eu quero ser alimentado por Ti, o verdadeiro pão da vida, todos os dias. E por quê? Porque Ele é o que nós precisamos. E uma das coisas mais difíceis, nós sabemos, para todo ser humano é se render. É difícil se render e se render verdadeiramente. A gente, se for, tem que pagar, eu pago. Tem que fazer, então eu faço. Mas quando é para você se render, o seu coração, é difícil. E é isso que Deus nos pede. Para seguir Jesus verdadeiramente, é necessário se render e vir se alimentar dele. Ao se render, você entrega o controle da sua vida nas mãos dele. E você acredita que ele tem o melhor para você. E que não existe lugar melhor para se estar do que na presença dele. Se render é se entregar completamente a Deus. E quantas pessoas que estão na igreja ainda não fizeram isso? Não se renderam completamente para o agir, para o trabalhar e para o tratar de Deus. E é isso que Deus quer. Não adianta o pão da vida se você não se rende para ser alimentado por Ele. Não faz sentido. Daí, eu te pergunto, né? Você já se rendeu verdadeiramente a Ele? Você já fez isso? Se render e querer se alimentar somente nele, buscar a presença dele? E hoje ele está fazendo esse convite, tanto para nós que estamos aqui, né, quanto as pessoas que estão em casa, para que nós realmente possamos nos render a ele. Ele está dizendo: vinde a mim, aquele que vem a mim, eu vou saciar a fome. Creia em mim, você nunca mais terá sede. Você sabe o que é nunca? Nunca significa em hipótese alguma, de jeito nenhum, jamais, de modo algum, em nenhuma situação, de jeito nenhum, nunca. Jesus está falando aqui, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, nunca, jamais, em hipótese alguma, independente do que aconteça com você, Jesus vai te suprir. E esse é o nosso Deus, que quer nos suprir por completo. E lá em Romanos diz que, assim como eu falei, né, nunca, aquele que vem a Deus nunca vai ter fome e sede, porque Ele vai suprir. Nós vemos também que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada. Quando você vem a Ele, Ele vai te saciar por completo, porque realmente Ele quer que você viva para Ele. Jesus, Ele tem um plano para a sua vida. E qual que é esse plano? Esse plano é que você o busque, que você aprenda dele, com Ele, viva para a glória dele e espalhe esse convite para as pessoas que você conhece, para o máximo de pessoas. Esse é o plano de Deus para a minha e para a sua vida. Que realmente nós venhamos a Ele, nos enchamos dele e vivamos para a glória dele. Ele não quer que você continue vivendo, muitas vezes, uma vida sem sentido. Porque Ele é o sentido. Ele veio ao mundo para trazer sentido às nossas vidas. Ele não veio à Terra apenas para nos salvar, mas Ele também veio para nos ensinar a forma que Deus quer que nós vivamos para a glória de Deus. Então, Ele veio realmente para dar sentido para nossas vidas, o sentido que nós precisamos e que tantas pessoas precisam. Mas você precisa o quê? Aceitar esse convite, vir a Ele e crer nele. Em Jesus a vida tem sentido. Eu falo por testemunho próprio.
Jesus dá sentido a qualquer vida, independente das condições, porque Ele é o sentido, porque Ele é o pão da vida, Ele é o que mata a nossa fome, a nossa sede, é o que nos supre por completo, é a verdadeira vida. Jesus quer matar a sua fome, Jesus quer te saciar por completo, mas você precisa vir, você precisa crer nele. E lembre-se do que eu falei, você jamais vai ser rejeitado ao vir a Jesus. Cristo, Ele é o pão da vida, aquele que dá e sustenta essa forma de vida, a vida espiritual, porque tudo isso vem dele e através dele, e é por meio dele que nós caminhamos nessa vida. É o Espírito Santo dele que vai estar colocando até mesmo essa fome no seu coração e essa sede para buscar a presença de Deus e estar diante dele. Em Jesus nós temos a promessa de saciedade espiritual completa e, acima de tudo, que Ele vai nos ressuscitar no último dia, não só matar a nossa fome espiritual, mas também que vai nos ressuscitar, nos dando a vida eterna, mas para aqueles que creem verdadeiramente nele. E essa vida, ela não se inicia só depois da morte, mas é um tipo de vida que começa hoje, que começa agora. A partir do momento que você vem a Jesus, crê nele, essa vida com essa qualidade superior já começa. E ainda a gente tem, o benefício de viver eternamente com Deus, porque Deus tem uma vida abundante para nós aqui na Terra, e é esse também um dos planos dele. E a verdadeira necessidade do ser humano, como eu falei no começo, ela é espiritual e não material. E como está a sua situação espiritual? Você tem matado a sua fome no lugar certo? Você tem matado a sua sede na fonte da água viva? Ou será que você está matando a sua fome em tantas coisas? Cada um tem uma fome. Uns buscam essa fome em coisas muitas vezes que não vão edificar, em coisas sem sentido. E onde você está buscando saciar a tua necessidade espiritual? Lembre-se, a prioridade da sua vida tem que ser as coisas espirituais, o resto é secundário, e Jesus vai estar acrescentando, mas o essencial é espiritual. Não seja como essas pessoas que presenciaram as maravilhas de Deus e não creram. Não seja um que vem na igreja, mas não crê, não vive a realidade espiritual, não vive a vida espiritual. Não seja mais uma dessas pessoas. E não busque resolver primeiro a sua situação material, para depois achar que a espiritual vai adiantar. Não inverta as ordens. Busque primeiro o reino de Deus. Se a palavra de Deus diz que você tem que buscar primeiro, é isso que você tem que fazer. Depois, Deus vai dar um jeito nas coisas, porque Ele é o Deus da provisão, é o Deus que cuida de nós. Mas se você inverter essa ordem, não vai dar certo. Lembre-se, Jesus, o pão da vida, Ele está à nossa disposição, mas você pode, como muitos, não comer desse pão. Assim como, um exemplo, pode ter uma geladeira cheia de comida, bolo, chocolate, vários alimentos, que está chegando a janta daqui a pouco, várias coisas boas. Mas se você não abrir essa geladeira, não pegar o bolo e comer, a sua fome não vai ser saciada. E mesma coisa com Jesus. Se você não vir até Ele, não crer nele, a sua fome não vai ser saciada. Você vai continuar buscando aí fora, em coisas sem sentido. E no outro dia você está com fome de novo, porque é coisa passageira. Não faça isso. Quão triste é saber, como exemplo da geladeira, que está ali disponível e você não abriu e pegou. Mesma coisa espiritual. Jesus está em todos os lugares, Ele está disponível. Abra a sua Bíblia, que Jesus quer falar com você, e você rejeitar isso. Então, realmente, busque o alimento espiritual, porque se você rejeitar, isso não vai ter perdão. Rejeitar o pão da vida não terá perdão. Enquanto você está aqui na terra, você pode vir a Ele e crer nele, mas após isso, ao rejeitar, não terá perdão. E você já sabe qual será o seu lugar. E eu não quero isso
para mim, para nenhum de vocês que está aqui, para os que estão em casa também nos acompanhando. Então, venha a Jesus. Venha a Ele. Confie nele de todo o seu coração, porque Ele quer realmente matar a sua fome e sede. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essas são as palavras do próprio Jesus para nós. Então, vamos nos colocar de pé para orarmos e realmente pedir para que Deus conduza a nossa vida nesse anseio pelas coisas espirituais, para se alimentar dele e nele cada dia mais. Amém? Vamos orar então, irmãos. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome, Pai. Nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós temos o pão da vida disponível, Pai, e nós não damos a atenção devida. Nós nos alimentamos o tanto que nós devíamos nos alimentar. Muitas vezes nós estamos desnutridos, Pai, nos alimentando em coisas sem sentido, coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Pai, Deus Todo-Poderoso, coloca no nosso coração, Senhor, esse anseio realmente por buscar o pão da vida, o pão que vai nos saciar por completo, que vai matar a nossa fome. Nós queremos isso, Pai. Nós queremos viver mais de Ti. Nós queremos ser transformados, para que quando nós formos a Teu encontro, nós possamos testemunhar: eu vivi todos os meus dias me alimentando do pão da vida. Que nosso coração, Pai, cada dia esteja esse anseio de buscar mais e mais de Ti, confiando no Teu poder, na Tua graça transformadora, Pai, que nos restaura e que vivifica o nosso espírito a cada dia. Nós Te louvamos, Senhor, por essa palavra, e que ela fique realmente guardada no nosso coração, para que quando vier o amanhã, vier outros alimentos, que nós falamos: não, eu quero o pão da vida.